Casamento religioso versus união estável. Então, é justo ou não? Se olharmos pela ótica da fé e doutrina da Igreja, pode ser coerente que ela estabeleça critérios para definir o casamento conforme sua interpretação bíblica. Agora, se olharmos pelo lado do acolhimento cristão, pode ser injusto excluir ou limitar casais que vivem um relacionamento estável e comprometido. O ideal seria que as igrejas soubessem equilibrar doutrina e graça, ensinando seus princípios sem discriminar ou afastar fiéis que buscam a Deus sinceramente. Principal razão pela qual a maioria das igrejas evangélicas não reconhecer a união estável como casamento religioso está relacionada à concepção teológica e doutrinária do matrimônio. Aqui estão alguns dos principais motivos. Falta de um rito religioso formal. O casamento, segundo a tradição evangélica, é uma aliança sagrada realizada perante Deus e a comunidade de fé, com bênção e celebração oficial conduzida por um ministro religioso. A união estável, por outro lado, é uma formalização jurídica sem o rito religioso. Compromisso diante de Deus. Para muitas igrejas, o casamento deve ser uma instituição baseada no compromisso público e solene entre o casal perante a Deus e a congregação. A união estável, que pode ser desfeita sem um processo formal equivalente ao divórcio, não é vista como um pacto solene e indissolúvel aos olhos de Deus. Interpretação bíblica. A Bíblia enfatiza a importância do casamento como uma instituição divina. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 6, Efésios 5, 31 e 32. Muitos pastores e teólogos entendem que a união estável não cumpre os requisitos bíblicos, pois não envolve uma cerimônia de aliança diante de Deus e da comunidade cristã. Diferença entre legalidade e espiritualidade. Embora a união estável tenha reconhecimento no direito civil brasileiro e garanta direitos aos companheiros, as igrejas evangélicas geralmente não equiparam ao casamento religioso, pois este tem um significado espiritual e religioso mais profundo. Influência da cultura cristã. No meio evangélico, há uma valorização do casamento como marco fundamental da vida familiar. Muitos líderes religiosos incentivam os seus fiéis a realizar o casamento no civil e no religioso, reforçando o compromisso tanto diante da sociedade quanto diante de Deus. Ou seja, a questão não é meramente legal, mas teológica e doutrinária. Para as igrejas evangélicas, o casamento religioso representa um pacto diante de Deus e não apenas um contrato ou uma formalização civil. Para que a união estável seja acolhida e tenha paridade com o casamento religioso nas igrejas evangélicas, alguns fatores teriam que mudar, tanto no entendimento teológico quanto na cultura e práticas dessas denominações. Aqui estão alguns cenários que poderiam levar a essa equiparação. Número 1. Mudança na interpretação teológica. Se teólogos e líderes evangélicos passarem a considerar que a união estável também representa um compromisso solene e duradouro diante de Deus, sem necessidade de uma cerimônia formal, algumas igrejas poderiam aceitá-la como equivalente ao casamento religioso. Isso exigiria um novo entendimento sobre o conceito bíblico de aliança matrimonial. Número 2. Criação de um rito religioso para a união estável. Se as igrejas passarem a celebrar uma cerimônia específica para abençoar casais que vivem em união estável, isso poderia aproximá-la do casamento religioso. Isso dependeria de cada denominação criar normas internas para esse reconhecimento. Número 3. Aceitação progressista pela comunidade evangélica. Caso o número crescente de fiéis e líderes evangélicos comece a considerar a união estável como um compromisso legítimo perante Deus, isso pode gerar uma pressão para que igrejas passem a reconhecer essa forma de relacionamento sem exigir o casamento formal. Número 4. Equiparação pela legislação civil e influência social. Se a legislação brasileira modificar a união estável para torná-la ainda mais próxima do casamento civil em termos de indissolubilidade e formalidades, algumas igrejas poderiam rever seus posicionamentos.
especialmente se essa mudança for amplamente aceita na sociedade. Número 5. Mudança doutrinária em algumas denominações. Algumas denominações evangélicas são mais flexíveis que outras igrejas, mais progressistas. Poderiam começar a reconhecer a união estável antes das mais tradicionais. Isso criaria um movimento que, ao longo do tempo, poderia influenciar outras igrejas. Conclusão. No momento, a equiparação entre união estável e casamento religioso ainda não acontece na maioria das igrejas evangélicas, devido à ênfase no compromisso público diante de Deus. No entanto, se houver mudanças culturais, teológicas e até mesmo legais, é possível que algumas igrejas passem a reconhecer a união estável como uma forma legítima de casamento aos olhos de Deus. Essa é uma questão complexa que envolve princípios teológicos, culturais e até jurídicos, se analisarmos sob uma perspectiva de justiça e equidade. Pode parecer injusto que algumas igrejas evangélicas excluam ou restringam a participação de fiéis que vivem em união estável. Afinal, muitos desses casais vivem em um relacionamento sério, fiel e comprometido, muitas vezes cumprindo os mesmos princípios de um casamento tradicional. No entanto, sob a ótica doutrinária e eclesiástica, cada igreja tem autonomia para estabelecer seus padrões de fé e conduta. Muitas denominações consideram que seguir a Bíblia de maneira literal significa exigir o casamento formal, tanto civil quanto religioso, para que um casal seja plenamente aceito dentro da comunidade de fé. Pontos a considerar sobre essas. A maioria das igrejas evangélicas não reconhece a união estável como casamento religioso. E isso desperta discussões intensas entre fiéis e líderes. Afinal, seria justo negar a bênção religiosa a casais que vivem um relacionamento sério, fiel e comprometido? Para muitos, a visão teológica que entende o casamento como uma aliança sagrada formalizada diante de Deus e da comunidade de fé justifica essa posição. Por outro lado, há quem veja nisso uma rigidez que pode afastar pessoas sinceramente interessadas em viver segundo os princípios cristãos. A questão vai além de uma simples formalização jurídica. Envolve interpretação bíblica, valores culturais, até percepção do que significa um compromisso verdadeiro perante Deus. Será que a união estável não poderia, de alguma forma, ser acolhida e validada dentro da fé cristã? Ou estaria a igreja correndo o risco de abrir mão de princípios essenciais ao flexibilizar esse entendimento? O debate é complexo. Se, de um lado, o casamento religioso é visto como um pacto indissolúvel, de outro, muitos casais em união estável demonstram compromisso e fidelidade tão sólidos quanto os formalizados em cerimônias tradicionais. O equilíbrio entre doutrina e acolhimento é desafiador e mudanças culturais, legais e teológicas podem alterar essa perspectiva no futuro. Ficou curioso para entender mais sobre essa polêmica? No vídeo completo exploraremos esses dilemas. Ficou curioso para entender mais sobre essa polêmica? No vídeo completo exploraremos esses dilemas e mostraremos como algumas igrejas já estão repensando sua postura diante dessa realidade. Não perca! Comente abaixo e siga-nos nas redes sociais.